Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso quinto vídeo da jornada de aprendizagem de diversidade, equidade e inclusão. O meu nome é Márcia Gonçalves e vamos navegar numa jornada de aprendizado sobre o pilar LGBTQIAP+. E para nos auxiliar nesse aprendizado, nós vamos utilizar uma metodologia que é o boneco da diversidade. Por isso, junto comigo em vários momentos desse vídeo, vocês verão a imagem a seguir. Para começar então, nós vamos falar sobre sexo biológico. Sexo biológico tem uma relação direta com a nossa genitália e a nossa estrutura cromossômica. Por isso, nós somos divididos dentro da nossa biologia entre machos, fêmeas e pessoas intersexo. Há muitos anos atrás, nós chamávamos as pessoas intersexuais de hermafrodita. Esse termo não é mais utilizado e ele significa a interconexão entre diversas possibilidades biológicas e cromossômicas que contemplam a pessoa com uma vagina ou uma gônada, um útero ou um pênis, e por isso há muitas variações das pessoas intersexuais. Depois de compreender o que é sexo biológico, nós vamos para o nosso segundo aprendizado. Voltamos para a imagem para compreender o que é identidade de gênero. Mas antes de entender identidade de gênero, nós vamos falar do que é gênero e desfazer esta orientação, essa crença de que gênero tem uma relação direta com o sexo biológico. Não, não, não. Gênero é uma construção social. E eu quero te dar um exemplo disso. Vamos voltar em 1700 e alguma coisa aqui no Brasil. Na época que nós tínhamos uma monarquia, princesas e príncipes, uma aristocracia. E nessa época, como as pessoas que se reconhecem ou que se reconheciam como homens se vestiam? Um aristocrata era aquele que vestia uma meia calça branca, bem branquinha, um sapato de salto, uma bela maquiagem e de preferência com as bochechas bem rosadas, um bom batom vermelho para que pudesse se destacar a sua oratória e não podia faltar uma boa peruca branca, longa e bem cacheada. Se nós pegarmos 2023 no mesmo país, essa vestimenta é de um homem ou de uma mulher? Mulheres usam meia calça, sapato de salto, maquiagem. Isso nos prova que gênero não tem nenhuma relação com o sexo biológico, mas com uma estrutura de tempo, cultural e geolocal. Entendendo que gênero não tem nenhuma relação com o sexo biológico, nós vamos compreender o que significa identidade de gênero. Identidade de gênero é a forma como a pessoa se reconhece, como ela contempla a sua capacidade de compreensão de si com o mundo. Por isso, nós teremos duas definições: as pessoas cisgênero e as pessoas transgênero. Ainda dentro dessa definição, nós teremos as divisões: pessoa cisgênero, cisgênero homem, cisgênero mulher, transgênero, mulher transgênero, homem transgênero. Mas, Márcia, como que eu faço essa compreensão do que é cis e do que é trans? Cisgênero é quando o gênero da pessoa é igual ao sexo biológico. E transgênero é quando essa compreensão de gênero é diferente do sexo biológico. Mais importante do que compreender se existe uma estrutura vaginal ou peniana, é importante que nós reconheçamos que essa pessoa se identifica dessa forma. E que se ela se identifica dessa forma, é assim que ela tem que ser reconhecida na sociedade. Vamos agora para a compreensão da orientação sexual. E aí vocês vão
acessar a imagem ao lado, em que nós vamos falar sobre essas relações, em que eu oriento a minha compreensão amorosa, afetiva e sexual perante outras pessoas. Para isso, nós temos 4 definições. As pessoas que se afetivam, que se orientam para sua sexualidade em relação a sexos biológicos opostos ao seu. E aí nós traremos a compreensão da heterossexualidade. Quando a pessoa se afiniza, romântica ou afetivamente, com o mesmo sexo biológico, nós dizemos que ela tem uma orientação sexual homossexual. Quando ela se afiniza romântica ou sexualmente com ambos os sexos biológicos, ela é bissexual. E quando não importa para a pessoa qual o sexo biológico da sua possível parceria, chamamos de pansexualidade. Aqui vale destacar que nós não estamos falando do termo ismo, que foi excluído da nossa estrutura de legislação e da nossa estrutura de avaliação de saúde psíquica e biológica há muitos anos. Por isso, exclua da sua comunicação. Homossexualismo não existe. É homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade e pansexualidade. Bom, compreendendo a orientação sexual, nós vamos então para a expressão de gênero, que é a forma como essa pessoa se expressa no mundo. Essa compreensão da expressão, ela se dá a partir da binariedade ou da não binariedade. Mas o que é binariedade? É a construção de feminino e masculino. E a não binariedade, não há essa descrição e não há essa divisão. Portanto, existem pessoas binárias e pessoas não binárias. A expressão de gênero não tem nenhuma relação com a orientação sexual. E é importante que nós tenhamos muito nítida essa compreensão. Mas independente, o que vale é como a pessoa se reconhece e como ela quer ser reconhecida nessa sociedade. Independente das suas crenças, das suas avaliações, é fundamental que nós tenhamos uma palavra-chave, chamada respeito. Com isso, nós chegamos ao final dessa jornada, a jornada de diversidade, equidade e inclusão. E espero que vocês tenham conseguido aprender e compreender a importância de sermos todos respeitosos e inclusivos no ambiente de trabalho. Ficamos por aqui e não esqueçam, bebam água.